Isso. Meu nome é Cris, sou psicóloga já há 20 anos, estou em Santos há mais de 10 anos e também tive câncer com 28 anos de idade, né? Então eu posso falar com propriedade, tudo que a gente sente, tudo que a gente passa, e estava na flor da idade, né? A minha filha tinha 8 meses de idade. E qual foi a primeira coisa que eu pensei? Vou morrer, né? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente não sabe, tristeza, quem vai cuidar da minha filha, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E hoje estou aqui para contar a história. No momento que eu passei, eu não tive ajuda de psicólogos, né? Quem me acolheu foram as rosinhas do hospital, que extremamente importante na época, faziam esse papel, né? De cuidar, de acolher, mais um pouquinho da minha vida. E tive o prazer de conhecer a Ângela, o Fábio, que me chamou para esse propósito da abertura do GAL. E estou aqui muito feliz, está muito próximo, né, gente? Dia 12/5 aí, que a gente vai colocar em ação e poder dar o meu melhor, né? Cuidar, acolher como psicóloga. Eu estou muito empolgada aí para iniciar esse trabalho com vocês todos. Maravilha. Aí, como a gente começa pelas damas, essa daqui já pode, com certeza, pedir música no Fantástico, né? Ai. Eu tenho um carinho de verdade enorme. Eu falo que pessoas batalhadoras, pessoas que não desistem, porque é o que nem a Cris falou agora, às vezes é um deserto que a gente passa, e entendam, gente, o deserto é um local de milagres. Então, eles passaram nesse deserto, né? E Deus abençoou que eles chegaram em Canaã, que eles atravessaram aquilo ali. Então, o meu boa noite à minha querida, a uma pessoa iluminada, Ângela. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Marcelo. Bom, gente, eu sou uma Maria Ângela, sou contadora, empresária, paciente e voluntária da CBG Brasil, que nós estamos agora aqui inaugurando na Baixada Santista o GAL, que é para o acolhimento aos pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Bom, como a Cris explicou, eu também aos 35 anos tive meu câncer, começou na prega vocal e pegou a laringe. E não é fácil, todos nós sabemos que é uma batalha difícil, você é irradiada, você passa por um tratamento, cirurgias agressivas, mas eu tinha uma convicção comigo, eu vou vencer. E eu tinha 2 filhas, e tenho essas filhas, elas tinham 9 e 10 anos, agora estão, graças a Deus, casadas, e venci. E o vencer não para aqui, né, gente? Nós não vencemos para nós vencemos para o outro. Porque eu penso que depois que você se vai, a vida continua de outra forma, em outro plano. Mas você ganhando o presente da vida novamente, você fala, para que eu venci? E nós vencemos para fazer alguma coisa em prol do outro, não é só porque nós já ganhamos novamente a vida. Sim. Então, muito obrigada, Marcelo, pela sua parceria, você sempre ajudando a gente aqui. Eu estou muito feliz. Vamos iniciar o nosso GAL, gente. Eu vejo que eu tinha chamado eles antes, falou, Marcelo, espera mais um pouquinho, que já estamos quase conseguindo o nosso lugar e tudo. E eu de cara já quero agradecer imensamente uma faculdade, a Unip. Parabéns de verdade aos gestores desse local. Vocês estão ajudando a sociedade no geral, né? E isso é muito importante. Eu acho que se todo empresário, se cada um, vamos falar de 0,5%,
Não estou nem falando de 1%, estou com uma contadora aqui. Eu não estou falando nem de você que pode, do teu imposto de renda, entendeu? Transformar isso daí em vidas. Sim. Como assim, Marcelo? A gente vai falar num programa sobre isso, tá? O que é ajudar uma vida com uma coisa que talvez você não tenha uma devolutiva, não volta esse dinheiro, mas volta em vida para outras pessoas, Sim. tá? Então, sem mais, doutor, amigo, aposentado agora, né? Aposentado agora, e vai se apresentar um cara espetacular, porque eu acompanho demais o Instagram dele, o que as netas faz, passa por cima, o trator. O meu boa noite pro Fábio. Oi, só você mesmo para me fazer rir. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio, eu sou cirurgião dentista, formado há 45 anos. Sempre trabalhei na Prefeitura de São Vicente, tive meu consultório, sempre me dediquei a ajudar as pessoas. Trabalhei muitos anos no CREI, a gente via o que acontecia lá e o que acontece com a população vicentina, e a gente quer sempre ajudar. Só fazer um agradecimento especial, aproveitando a fala do Marcelo, nós temos uma grande parceira, que é a professora Tereza, que é a diretora da Unip, e ela que abriu as portas para a gente. Exatamente. Ela Escancarou as portas. escancarou as portas da Unip para a gente. Falou que está à disposição, e podemos usar o espaço, a mídia. Professora Tereza, você é uma bênção para nós. Eu dei muito tempo aula lá, e ela sempre foi uma pessoa muito digna, muito humana. Sim. E o nosso objetivo é só ajudar as pessoas. Nós pertencemos a uma associação sem fins lucrativos. Nós estamos aqui a nossas expensas, com o nosso dinheiro, com o nosso objetivo, que é ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que eu sou um paciente esclarecido, assim como a Cris, assim como a Ângela, mas tem muito paciente que eu já vi no Hospital AC Camargo, que não tem a mínima condições de viver só, de saber como que ele tem que se comportar. Sim. Então nós queremos explicar para essas pessoas que eles não estão sozinhos. Nós estamos aqui com vocês. A CBG Brasil É isso. é a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Ela abrange o Brasil todo. A sede dela é em Florianópolis. E nós trabalhamos também com o sistema de rede, né, que depois eu vou explicar isso para vocês. Ela é uma organização civil sem fins lucrativos e que trabalha em prol dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Então, a finalidade da CBG Brasil é simplesmente acolher, amparar esse paciente, dando para ele noção dos seus direitos e fazer ele que se reintegre à sociedade novamente, que ele seja acolhido tanto antes ou após o tratamento oncológico. Foi difícil essa caminhada, porque quando a gente fala de associação, quando a gente fala disso, quando não tem apoio, eu sei porque tem várias associações, várias pessoas que quer e não consegue. Sim. Pra você ter uma ideia, Marcelo, o meu câncer se manifestou, eu tinha 50 anos, eu estava na flor da idade, eu era super ativo, eu tinha meu consultório, eu trabalhava na prefeitura, eu tinha cargo de chefia na prefeitura, eu dava aula na Unip, dava aula na Unimes, eu era professor. E um dia eu comecei com uma pequena rouquidão. Eu fui no otorrino, ele falou assim, toma uma injeção de anti-inflamatório
que vai passar. Eu tomei a injeção, não passou. A rouquidão persistiu. E foi indo. Eu associava, porque eu era presidente do sindicato, eu dava aula a semana inteira, trabalhava na prefeitura, eu falava, é porque eu falo muito. Só que eu esqueci que uns anos antes eu fumava e bebia, entendeu? Gente, Eu fumava e bebia. olha a importância sobre isso, porque eu parei o Fábio para estar falando. Eu estou vendo muitos jovens, mas eu não estou falando que nem... Quando eu falava de jovem da minha idade, para começar a beber, entre os 17 e 18 anos, não sei o quê. Hoje está precoce, eu vejo 12, 13. 14 anos já com Cigarro aquele... eletrônico, né? Isso. Aquele. Cigarro eletrônico e não é isso. E aquele copão de quase 1 litro de energético, 700 ml, né? Com destilado. Com destilado, com isso tudo. Quando queima, agora eu vou passar para o Fábio, quando queima esse canal que você não sente, mas o organismo sente. Sim, porque você imagina o que acontece no nosso organismo. Eu dou um gole num copo de cerveja gelado. Logo em seguida, eu trago no cigarro quente. O contraste entre o gelado e o quente, né? Então, você imagina o que acontece com o tecido. Quando eu trago, vem calor. O tecido da garganta, o que ela faz? Ela dilata. Quando eu bebo gelado, o que faz? Contrai, né? Então, você imagine o que acontece no organismo da gente. Isso não é só na garganta, é no organismo todo. Então, o que o Marcelo falou é uma coisa muito importante. A gente vê jovem numa roda fumando narguilé, ou narguilé, não sei exatamente, e bebendo e fumando, e isso é regozijando. É coisa do jovem, tudo bem, a gente até entende. Mas se eu puder dar um conselho para todos, não façam isso. Agora, aconteceu comigo quando eu tinha 50 anos. Com a Cris aconteceu, ela era mais novinha. 28. Com a Ângela também. Agora, você imagine, eu fui para uma mesa de cirurgia, uma sala de cirurgia, quando eu voltei com um buraco no pescoço. Meu Deus. Eu já não falava mais, eu já não tinha mais voz. Eu tive que aprender a falar. Foi colocado uma prótese no meu pescoço, alguns insumos que eu trouxe aqui, ó, para a gente ver, filtro, porque eu não respiro mais pelo nariz. Eu respiro com o meu pulmão aberto. E eu preciso me proteger com esses filtros. Porque senão você pega bactérias, né? Claro. Isso aqui funciona que nem o pelo do nariz. Ele filtra, Caramba. ele purifica. Então, você imagine, uma pessoa super ativa. Eu era atleta, sou faixa preta de judô, sempre joguei futebol. E aí um dia eu me vejo inválido, né? Nunca mais consegui dar um mergulho no mar, nunca mais consegui tomar um banho de cabeça. Né? Então, você É importante isso, né? Falar, né? Sim. não pode mergulhar. Não, e o banho de submersão, mas o banho para você tomar, você tem que... Porque aqui está aberto. Tem Nós temos um protetor. Nós temos um protetor Quando cervical. vai tomar banho... Isso. Coloca um protetor cervical para poder tomar um banho em pé. Senão você toma um banho meio lateral. Né? Entendi. Mas a vida é boa. Deus é tão bom que me permitiu viver mais um pouco. E alguém falou dos meus netos, né? Você? Eu tenho 5. Nossa. Cada vez. É uma loucura. Eu vejo o Instagram, gente. Eu falo assim, o status do WhatsApp. Né? E isso é o que traz, às vezes eu falo para as pessoas, isso traz um amor, isso é traz que me carinho. fortalece a Vontade viver. de viver. Isso é que me dá vontade de viver. Cada vez que eu pensava em desistir, meus filhos me davam mais um neto. Olha, vai dando mais, vai aumentando aí. Me dava mais um neto.
Aí veio o primeiro, aí veio o segundo. O primeiro já está com 15 anos. Aí foi vindo. Agora eu tenho 3 japonesinhos lindos que estão na cidade de Registro. E eles me motivam. É muito lindo eles ligarem para mim: oi, vovô, vem me ver. Então isso me motiva a viver. Eu quero continuar vivendo e quero que quem esteja nos ouvindo tenha a mesma motivação que nós temos. Sim. Nós queremos te ensinar essa motivação. A Cris está aqui para te amparar. A Ângela está aqui para te amparar. Eu estou aqui para a gente conversar. Vem fazer parte. E isso daí que é importante, porque eu vou passar agora a bola quente aqui, que a gente fala, né, a batata quente, mas eu vou passar agora para a Cris, e ela fala assim: Cris, qual é o impacto emocional quando a pessoa recebe esse diagnóstico e da família? Porque eu, quando recebi, falar, você está com câncer. Eu, com 27 anos de idade, me deu um choque. Sim. Mas eu fui muito forte, né? E eu estava prestes a casar, já falei que não queria mais casar, parecia que o mundo tinha acabado. Aí o médico falou: vamos ver o tamanho. Aí depois me liga para me voltar lá. Eu falei: meu Deus. Aí eu já estava pensando, já vou. Será que já corto meu cabelo careca? Aquela imagem, eu tô passando para ti, pelo menos o que eu passei. Sim. E aí eu falei assim, aí ele falou: não sei, vamos ver se está avançado. Como que é essa pessoa? Porque ela já chega doente, mas ela já chega destruída, né? Exatamente. Como que é o teu alicerce? É exatamente o que você falou, Marcelo. O que vem em mente quando a gente pega o resultado, né? Hoje em dia, o que a gente tem o hábito? Pega o exame e já vai direto na internet, no Google, ver. Pronto, leu aquilo. Morreu. Morri, né? Gente, tô com o quê? Tô com câncer. E aí você começa a pesquisar e pronto. Tudo leva a crer que acabou. Naquele momento, você pensa que acabou a sua vida, que você não vai ter mais continuidade. E, além disso, você pensa nos seus familiares, né? No meu caso, quem vai cuidar da minha filha? Né? Com 8 meses de idade. E aí você sofre por ter a doença e também sofre no sofrimento que você vai passar para os seus familiares, né? E quando essa notícia chega para eles, também, né? Eles acham que tem que ser forte o tempo inteiro, não quer passar o sentimento, e por isso essa dinâmica familiar é tão importante o psicólogo entrar nesse momento. Né? E o que ele vai fazer? Ele vai dar esse acolhimento, tanto para a família quanto para o paciente, já no início, para que ele tenha força de vontade, para que ele enxergue que aquilo é só o início de um processo que ele vai vencer, que ele tem grandes chances de vencer. Né? Eu falo isso porque é um barato, eu não sei se aconteceu com vocês, quando a gente recebe que a gente tem, e a gente fala para o familiar, e a gente vai começando um tratamento, as pessoas tratam a gente como se fosse um bebezinho. Sim. Cuidado, o bebelô vai quebrar o cristalzinho, não sei o que, gente. Não é assim. É normal. Eu ficava tão... tinha momento que eu me dava um estresse, tanto que quando eu fui fazer a radioterapia, eu ia de moto, né? Aí eu já tinha, já estava já era noivo e tudo, tá? Quase prestes. E eu ia sozinho. E eu chegava lá, e eu todo alegre e tudo, e o pessoal falava assim: o senhor está acompanhando quem? É assim mesmo. É verdade. O senhor está acompanhando Sim. quem? Eu. Não, eu quem? Eu que mesmo. sou doente. Aí a pessoa olha, que eu via algumas pessoas que parecendo que estava dentro de um velório, Sim. num cemitério. E o pior de tudo que vocês não entendem, que quem ficava mais estressado era o acompanhante
não a pessoa que era o doente. Acontece muito, assim. Entendeu? Não tem preparo, né? E é por isso que eu falo, as coisas acontecem e vocês estão nessa mesa, eu tô lembrando de mim lá. E eu era meio doido, porque como naquele tempo eu era era promotor, né? Eu era promotor daquele tempo, acho que era da L'Oréal. Então eu passava nas perfumarias, que eu sabia do trabalho das pessoas, como que era. Gente, eu levava brinde para todo mundo lá. Eu chegava lá, era uma festa do caramba. Era shampoozinho para um, era não sei o que para o outro. E aí o pessoal falava assim, quem é esse louco? Eu falei, não, ele é paciente. Aí eu chegava pro médico, falei, doutor, passei mal à noite, que eu tinha negócio do Billys, né? Horrível, gente. Eu sei que vocês sabem. Horrível. E eu ficava com aquele negócio. Aí o doutor falou, tá, mas tu veio, tu tá melhor? Tá um pouco melhor, mas quem veio contigo? Ninguém. E eu venho de moto ainda. Ele falou, você é um louco mesmo. E eu tinha uma Twister, eu ia até aqui eu morava na Prestes Maia, na Rua do Canal ali, e aí voltava. E aí eu sempre falo, quando vocês estão aqui falando sobre esse assunto, me lembra muito do que eu passei. Sim. E hoje eu tô curado, mas pessoas igual vocês aqui, eu vi muitas, 70%, presta atenção que eu vou falar para vocês, 70% da radioterapia que estava na Santa Casa de Santos, 70% era câncer de garganta. Exatamente. Por causa do cigarro. E cresceu mais ainda, aumentou esse Naquele tempo, mas agora eu vou perguntar agora para você, Ângela, o índice de como está hoje a respeito disso daí? Teve um índice enorme. Ele está no 5º lugar, no sétimo lugar de cânceres mundial. E é um dos cânceres mais agressivos. Exatamente, é um câncer que ele não demora para se manifestar, ele se manifesta rápido e demonstra rápido. E ele está tendo um aumento devido ao cigarro, que ninguém diminuiu, muito pouco diminuiu, assim, fumar, ao cigarro, a bebida, ao killing, ao cigarro eletrônico, gente, cigarro eletrônico. Pelo amor de Deus, isso é veneno. O HPV é causador do câncer de cabeça e pescoço. Poucos sabem. Poucos sabem que o HPV, inclusive nós somos obrigados a tomar vacina HPV. E refluxo gástrico também. Gente, então presta atenção nas relações sexuais. Sim. Olha uma importância enorme que eles falaram agora. E eu vou relembrar, que ficou na minha cabeça, que o doutor Fábio tinha falado para mim, você que vai no dentista, tá? Eu fiquei com uma feridinha aqui. Será que foi do aparelho que teve porque eu passei pelo dentista? A minha cárie, doutor, fala porque isso é muito importante, que primeiro, o lugar onde a gente tem mais bactéria é na boca. Maior, o índice de que o que tem na língua... Gigante. Marcelo, a sua fala é perfeita. Quando eu vejo uma mãe ou um pai dar um selinho numa criança, eu quero desmaiar. Eu quero desmaiar de raiva. Pai, mãe, isso não é demonstração de amor. Isso é você dizer que você odeia o teu filho. Porque a flora bacteriana que tem na boca do adulto é diferente do jovem. Pelo amor de Deus, não façam isso. Sim. Por exemplo, você tem um dentinho que quebrou e toda vez que você engole, tua língua raspa lá, faz uma feridinha. Você não liga para essa feridinha. Essa feridinha está aumentando, está crescendo,
Daqui a pouco ela vira um CA de língua, vira um câncer de língua, bochecha, lábio. Prestem muita atenção. Não negligenciem os sintomas. A parte odontológica é muito importante. Apesar de eu ser dentista, quando eu fui para o hospital, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar a minha cavidade oral, para ver o estado geral, Sim. para ver se tinha alguma coisa, um componente a mais que estivesse provocando isso. Então, essa fala do Marcelo é muito importante. Vamos se prevenir indo no dentista, consultando um profissional, para que eles nos oriente, escovar bem os dentes, escovar a língua é primordial, senão fica aquela língua branca, que nós chamamos de língua seborreica, e aquilo provoca mau hálito, e aquilo dá infecção na garganta, nas cordas vocais. Então, é importante a gente ter um Listerine, porque às vezes a pessoa não tem a prática de eu me incomodo escovar a língua. Aquilo mata as bactérias da língua ou não mata? Tem um limpador também, né? Tem um abaixador de língua que ajuda. Aquilo não mata as bactérias. Aquilo é perfumaria. Aquilo é para deixar um hálito cheiroso, um hálito gostoso. E o que acontece? Foi bom você tocar nisso. É, bom, a gente tem que... Porque hoje a gente observa o seguinte, principalmente no jovem, ele tem preguiça de escovar o dente, então o que ele faz? Ele vai no Listerine, ou um antisséptico bucal, qualquer coisa, e manda para dentro. Aí dá aquele frescor. Ele acha que está limpo, mas não está. Quem limpa é a escova. Você não precisa nem colocar pasta. Então ele é o famoso desodorante. Exatamente. É isso aí. Você que gasta uma fortuna de dinheiro com Listerine e o outro é perfumaria, você está botando um desodorante dentro da tua boca para não dar aquele mau hálito. Então escove tua língua, pai e mãe, fio dental, tá? Fio dental. Mas quais as principais necessidades emocionais do paciente com câncer durante o tratamento, né? Porque vamos lá, Cris, você já falou o acolhimento, sobre a família e o que é. Mas aí tem um acompanhamento sobre aquilo que eu te falei. Estou passando mal, Sim. Eu quero parar esse tratamento, não aguento mais. Como que é isso aí? Na verdade, começa onde o Fábio iniciou, né? De repente, você acorda e tá sem voz, né? Você acorda e tem um buraco na sua garganta. E já começa aí a perda da identidade, né? Então, dificuldade de respirar, né? Eu me lembro que eu não tinha ar, né? Então, toda hora aquele desespero, você aprende a respirar novamente, você aprende a conviver com os sintomas. Tem o caso também, né, das secreções, enfim, vários pontos que você tem que aprender a conviver com aquilo. Só que você está extremamente debilitado, né? A sua saúde emocional está debilitada. Como eu vou seguir? Então, é nessa hora que o psicólogo entra para quê? Para levantar a sua estima, qual a importância do psicólogo ser honesto, né, com o paciente, compaixão, ver ele como único. Cris, você tem especialização em pacientes oncológicos. Não, isso não é o suficiente. Você tem que olhar ele como um único. Vou até fazer uma dentro assim, para você aumentar mais essa fala. O psicólogo, ele sente naquele momento que ele precisa falar toda a verdade para impactar aquilo, ou ele tem um segmento que é um estágio que ele só vai poder falar toda essa verdade mais à frente do tratamento, porque o psicólogo naquele momento ele é um familiar distante,
Ele é uma pessoa que confia e aquilo que é onde eu consigo colocar a cabeça no travesseiro, Sim. né? Então, esse atento, essa fala que eu te falei agora, essa sensibilidade. Essa sensibilidade é extremamente importante e cai na individualidade, né? Eu vou citar o caso da Ângela mesmo, né? Que no início, o próprio profissional que foi tratá-la sentiu que não podia falar toda a verdade naquele momento, porque ela não estava preparada, né? Ela não estava preparada. Então, o psicólogo ele também tem que ter esse feeling, essa empatia e perceber se o paciente está pronto para receber a notícia assim, né, avassaladora de uma só vez. Eu trabalho da seguinte forma, eu vou sentindo, a gente tem que ser honesto para ter essa empatia, porque se o paciente não confiar em você, ele não vai contar os medos, a tristeza, a dor, né, a vontade de não seguir. Então, você precisa sentir, você precisa ter esse feeling paciente por paciente para você poder falar toda essa verdade que você disse, né? É lógico que a gente tem que ir sempre com muito carinho, com muito critério, e não de uma hora para outra jogar tudo, olha, você vai sofrer isso, você vai passar. Não, você vai sentindo paciente por paciente e vai levando já de uma forma que você mostre que ele tem como seguir. Não é só você falar, olha, você tem essa deficiência, a partir de agora você não vai mais falar. Não, você vai trabalhando aos pouquinhos e dando saídas, que ele enxergue as saídas. Eu vejo, acho que Deus é tão maravilhoso, porque assim, ele colocou você hoje, psicólogo, numa coisa que aconteceu contigo. Sim. Colocou vocês num podcast de uma pessoa que também teve, que sou eu, né? Isso. E colocou pessoas para poder orientar e dar o teu testemunho, que a própria palavra fala que o teu testemunho edificará a vida de outras pessoas, né? Quero mandar até um abraço ao Danilo, enfermeiro, que através do meu podcast aqui, ele já vai ter, acho que é dia 14, eu não sei agora de maio, ou é dia 12, ele vai estar dando uma palestra sobre engasgo, vai levar um boneco para as mães lá, para Paula, um abraço para você. E ele falou assim, Marcelo, a gente vem nessa vida para a gente poder ajudar. E eu só quero fazer a minha parte. O que ele falou, aconteceu. Qualquer dia que vocês precisarem na associação, um enfermeiro para poder dar uma fala sobre isso, o Danilo está à disposição, né? Quero mandar Aninha, Gabriel, aquele abraço, estou com saudade de você, hein, ó, tá? Ele um rapaz sensacional, Gabriel, e a gente sempre fala dentro desse... Assim, gente, o ajudar, né? O ajudar. Já fala o que fazer após o diagnóstico. Então, você já fala do diagnóstico, o que fazer depois, e logo o que fazer depois, você já dá essa informação das pessoas, dos direitos dessas pessoas sobre isso. Tá muito bem colocado, Marcelo. Assim, porque quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, o mundo cai pra gente, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente já escutou a Cris falando, tinha uma filhinha recém-nascida, a Ângela tinha 2 filhas, eu tinha 2 filhos, e assim, a gente fica sem chão, fica perdido. Então, a gente fica procurando aonde se amparar. Exatamente. Depois que a gente ressuscita, que a gente cai na real, do que está acontecendo, a gente precisa conhecer os nossos direitos como cidadão, como paciente oncológico. Então, assim, eu sou um paciente oncológico laringectomizado. Eu não tenho mais a laringe, eu não tenho mais cordas vocais, eu fiz esvaziamento bilateral cervical,
eu não tenho mais nada aqui. Eu não sinto cheiro, eu não sinto gosto, né? Mas vamos sobrevivendo. E como eu tenho um buraco para respirar, porque eu não respiro mais no nariz, e esse buraco chama-se estômago, né? É um buraco que chama estômago. Ele não pode ficar aberto, porque meu pulmão está aberto. Então eu coloco esses adesivos. Ó, foca lá. Tá vendo? É esse adesivo. Esse adesivo você coloca E coloca o filtro. e aí põe o filtro na frente, gente. Ó aqui, ó. Tá vendo que ele tá lá? É aqui, ó. E olha lá, foca lá. Eu não vou tirar para não espantar o povo. Não. Esse filtro, ele funciona como o meu nariz, como os pelos do nariz, para evitar bactéria, para evitar que entre alguma coisa. Isso aqui é direito nosso, o SUS tem que dar. Para você ter uma ideia, isso aqui vem numa caixinha com 20. Custa em média R$700. Para você usar 40 dias no máximo. Esse aqui custa R$500. Você troca todo dia. Então, o que eu fiz? Se é todo dia, então é 30, tu tem que ter 30 desses. Exatamente, vem em caixa. No mínimo. Eu tive que entrar judicialmente para receber do SUS. Além de tudo, para a gente poder falar, tem uma prótese aqui dentro, Ah, que é trocada a cada 6 meses. Tem 3 tipos, né? Sim, tem 3 tipos de prótese aqui dentro. E que ela tem que ser trocada a cada 6 meses. e o valor disso? R$7.000. E quem paga isso? Agora quem me paga é o convênio da prefeitura. Eles me dão gratuitamente. Ah, E esses insumos eu pego no SUS. Eu estou falando tudo isso para você que é, assim como eu, laringectomizado, entre judicialmente para poder receber que eles vão te fornecer. Porque muita gente desiste de usar, não quer usar, porque não tem dinheiro para comprar. então vamos deixar bem claro aqui, gente. Você que tem esse problema, vai cair e você também não tem advogado. Presta atenção. Defensoria Pública. Vá direto. Se for um caso de emergência, já vai direto para o fórum. Vai para cima do promotor. Entendeu? Para colocar o que é. Porque o juiz determina naquele momento o órgão que é, se é o SUS, o que for, de imediato. Que é o que acontece, às vezes, quando os convênios, né, Se negam a se pagar. negam a pagar. Como que tu entra? Ministério Público, a defensoria do lá, o Ministério Público coloca, o juiz dá a petição ali na hora e faz a execução. Isso, Muito exatamente. bom isso. Entendeu? Isso é importante. Então, precisa, gente. Aí hoje a gente tem já agora um local em Santos, não tem em São Vicente, né, secretária? Vamos dar um feeling sobre isso. A senhora até perguntou, é de graça lá? É de graça. Só que o que a gente fala é o seguinte, eu também vou lá, porque eu gosto de zoiar tudo, saber o que precisa do local. E quem sabe a gente consegue patrocinadores e pessoas que possam. Às vezes você tem alguém na tua família que teve. Eu sei o que a minha família passou, eu sei que eu passei, eu sei o que pode. Às vezes você conhece gente que, desculpa, acabou até falecendo. Sim. Marcelo, foi bom você tocar nisso. Eu queria até passar uma coisa. Ah, O grupo de acolhimento, né, que nós chamamos de CAL, ele é da Baixada Santista, ele não é da cidade de Santos. Então, a CBG Brasil, ela ampliou para a Baixada, tanto é que o nome chama-se CAL Baixada. Então, você da Baixada Santista, que precisar ser acolhido, que quiser ter o contato Precisa de conosco, orientação. não se limite. Qualquer pessoa da Baixada Santista,
Nós estamos em Santos, porque foi o local que, graças a Deus, nós conseguimos que nos acolhesse, que é a Unip. Mas o GAL é da Baixada Santista, de qualquer paciente profissional da Baixada Santista. Tá Muito ok? importante essa fala da Ângela. Baixada Santista, Isso. não é só o Santos. É muito Praia importante Grande. essa fala da Ângela, porque a pessoa que está nos ouvindo pode achar que nós fazemos o tratamento. Nós não tratamos ninguém. Nós não temos condições de tratar e nem de encaminhar. Nós orientamos, porque como nós passamos por isso, nós temos o caminho para dar para vocês. Mas vocês têm que ter iniciativa de correr atrás. A CBG Brasil, o que ela proporciona? Ela tem uma assessoria gratuita de advogado. Ah, já tem jurídico lá? Pra orientar. Calma, Marcelo, Para calma. orientar. Orienta, nós não, a CBG Brasil, ela não faz os processos, ela apenas orienta como você estava fazendo aqui. Sim. Ela orienta o caminho que o paciente Mas faz. eu acredito, presta atenção, Tá bom, gente? A CBG Brasil, Baixada Santista. Baixada Santista, vamos Venha lá. com a gente. Eu já acredito que só com essa orientação ele já coloca lá, Defensoria Pública de Santos. Sim. João Pessoa, número tal, não sei o quê. Vai lá. Exatamente. Orientado pelo advogado tal. Já foi orientado. São Vicente, Defensoria Pública. Jacob Merique, São Vicente, número Já tal. sabe até o que pedir. Já. Montar Vai com petição. Beabá, vai com Já Beabá. vai pronto. Quanta riqueza e informação, muito bom. É isso daí. Já estão. Vamos lá. Aí o senhor falou isso, os deveres, legal, sensacional. Isso é importantíssimo. São informações, gente, que você está pegando isso aqui, passe para outras pessoas. Pegue esse podcast depois, compartilha com outras pessoas. Isso é informação para todo mundo. Para você ter uma ideia, eu fui conhecer os meus direitos depois de 8 anos de laringectomizado. Fora que, gente, não só esses direitos, doutora Amanda, eu não mandei para a senhora, doutora Amanda, ela é uma advogada que ela é embaçada em INSS e tudo, porque você tem direito à isenção de IPTU, Sim. tá? Você tem direito à isenção de IPTU, você tem direito A PCD, carro com veículo isenção. 30%, e tem um monte de coisa. CPFL, você tem direito à redução do custo do dinheiro, tá? Tem uma porrada de coisa, mas é muita coisa. Só que alguém vai informar para deixar de ganhar? Não vai. Mas lá nesse local você vai ser orientado. Eu tenho certeza absoluta. Só abrindo um parênteses, Marcelo, assim, é tão importante isso que o Fábio está falando. Tem pessoas hoje que não falam pela falta da prótese, pela falta de conhecimento de que pode ir atrás na justiça. Você imagine uma pessoa que tem a possibilidade de falar E não fala porque acha que não tem dinheiro para... Exatamente, ou que não tem a possibilidade de conseguir a prótese, de conseguir o... Isso, há 3 tipos De prótese. de fala, né? Ah, Existe a fala movimentada, articulada, tipo, eu vejo uma essa. Psicose esofágica. Parece o Pato Donald falando. obrigado, eu já usei de 5 anos. Era a Patinha, essa daí era... Eu era patinha. Ela era gente. namorada do Donald. Eu era patinha. Então eu tive que ficar 5 anos porque eu tive rejeição dessa prótese. Então a prótese que eu e o Fábio usamos chama-se prótese esofágica. Então nós usamos a prótese e ela tem a durabilidade de 6 meses, que era o que o Fábio estava falando. De 6 em 6 meses, 7 mil reais. Isso se vocês fizerem todo o processo. o processo de
porque eu vou fazer uma pergunta, eu tenho muita, né? Mas eu vou deixar depois para o Fábio me responder essa daí. Mas continua, porque tem aquela outra que parece um robozinho. Isso. Então, também existe a voz esofágica. Terceira. Não, é aquela outra voz. Você fala meio a outra. Você busca o ar. Respiração. Busca, traz o ar e solta a palavra. Eu não consegui exercer, nem o Fábio, essa possibilidade. Ela é muito mais difícil. Sim. Então, existe essa fala que a pessoa pega, engole e solta pelo ar o som. E tem a outra prótese que nós chamamos, é a laringe eletrônica. É tipo um microfoninho. Você do fala lado. Isso, é que coloca Isso. aqui assim e a pessoa Isso. fala aqui, ó. E eu tenho uma novidade muito boa. Hoje em dia, porque muitas pessoas ficam mudos e não conseguem essa prótese, e desenvolvem outros tipos. E essa, que agora já mudou um pouco, está bem melhor, mais ampliada a voz. Essa prótese, ela é gratuita. Você pode já tá receber dando. pelo SUS. Quem conseguiu essa façanha? A CBG Brasil. Caramba! Então, agora o SUS, você entra com processo, você ganha essa prótese. Então, não fique calado. Sim. Você tem o direito à voz. Você perdeu a tua corda vocal. A Fefinha Mas você acabou não de perdeu o falar. direito Minha de irmã falar. foi pelo SUS, teve um excelente tratamento. O SUS melhorou, gente. Não sintam medo. O SUS está atendendo muito bem. Agora, é claro, nós temos que fazer o nosso direito, como o Fábio falou. Tem que ir atrás, como vocês estão comentando. Nós temos que ir atrás dos órgãos competentes corretos. Não adianta você bater no hospital. Então, mas a gente fala, vamos lá, orientação, o que falta na mídia? O que falta na mídia para as pessoas? A mídia não tem interesse de falar pelo seguinte: o governo proíbe eles de falarem, de divulgarem. Porque senão todo mundo vai entrar judicialmente e vai ganhar. Vai, porque já é direito, né? É direito adquirido. Então, eles omitem. Eu até consegui, eu me bati. Eu fui aqui, fui ali. Até que um dia eu cansei e entrei judicialmente contra o meu convênio, que é a Caixa de Previdência, e contra o SUS, entendeu? Para poder ganhar. Porque eu não ganhava o suficiente para ter as coisas. Até quem ganha bem. Sai muito Exatamente, o valor é muito alto. Não, a manutenção é cara. É cara. Muito caro. Por isso que vocês falaram, que às vezes a pessoa, ela prefere parar de falar. Não fala mais, não fala. Ela se esconde, Marcelo. Tem vários itens que faz com que um laringectomizado, falando do laringectomizado, ele se esconde. Aquele portador também de câncer, que teve nos olhos, Sim. que teve na face, metade da face se foi. O que acontece? Acaba sendo excluído e ele se esconde. Ele não tem voz, ele não tem mais olhos, ou ele não tem o rosto, ele acaba se escondendo. E aí é que entra esse acolhimento, para você mostrar que o negócio continua. Importante também, o Fábio, é assim, todas as informações que vocês dão aqui, não se sintam, porque é que nem acabou de vocês falarem, a pessoa quando fala que tem câncer, ela já murcha, e eu lembrei agora também o que era para também a fala, presta atenção, gente, o câncer não pode ser só nessa região, o câncer pode dar nas vistas, o câncer pode dar na face. A minha sobrinha morreu na mandíbula. Exatamente. O meu, tireoide. Tireoide. Então, olha só ouvido. No ouvido. Então, quando a gente fala cabeça, câncer, cabeça, é na cabeça, é num geral. Sim. Aí tem um acompanhamento da língua, aí tem um acompanhamento dali deles, tem um acompanhamento dela lá. Agora eu vou falar um negócio que é muito importante, ou às vezes eu dormir. O que acontece se a pessoa broncoaspirar? Esse é o maior perigo, né? É isso agora. Esse é o maior perigo. Veio aqui, pum, na hora. A pessoa broncoaspirar, se não tiver um socorro imediato, ela vem a óbito, porque vai direto para o pulmão. Por exemplo, não sei se eu posso falar aqui,
Fale. Aqui é liberado. A Aqui. gente usa uma prótese aqui dentro. Se ela não estiver bem ajustada, se eu der um gole nessa água, se ela não estiver bem ajustada, ela vai pro meu pulmão. Entrou água, tu vai ter que ir lá. Pronto, socorro. Fazer uma aspiração, Eu sim. vou ter que fazer uma aspiração. Por exemplo, eu tive uma crise de tosse uma vez, e a prótese que eu uso aqui dentro pulou em algum lugar, sumiu. Como pulou? Sumiu. Tu tava fazendo raspa. Cansou dele. Eu falei que a Vai embora. próstata cansou dele. Tava com tosse, comecei a tossir. Aí onde eu fui? Pronto-socorro. Fui pro CREI. Aí falei para meus amigos. Medo de ter engolido, né? Tira um raio-x aqui de Pra mim, ver se tu não engoliu a para ver próstata. se eu não engoli. Aí não tinha engolido, graças a Deus. E se tivesse engolido? Aí mesa cirúrgica. Nossa, aí tem que rasgar o peito? Peito, pulmão, tem que tirar. O interno aí é com o cirurgião. É com cirurgião. Meu Deus. Você entendeu? Então, veja bem. Broncoaspirar. Olha, tá vendo, gente, como toda informação é importante? Decúbito lateral, as Sim. pessoas, né? Eu queria uma bancada tão grande, porque eu tenho um enfermeiro que tá aqui, o Tiago, tem o Danilo, que esses caras podem também dar essas informações. Mas Assim, convida eles para virem para o nosso GAL. Sim, Não, são eles serão importantes bem-vindos. pra nós. porque agora eu vou perguntar o que é GAL. GAL. GAL é o Grupo de Acolhimento a Pacientes de Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, a CBG Brasil denominou como GAL, Grupo de Acolhimento a Laringectomizado no início, mas agora já ampliou para todos os tipos de câncer de cabeça e pescoço. E mais para frente, não agora, a CBG Brasil quer dar apoio a qualquer tipo de câncer. Nossa, que maravilha. Então, o GAL, gente, o Nossa, GAL, foi a notícia. CBG Brasil, não é... Eu peguei essa bandeira, o Fábio, a Cristiane, somos voluntários. Pegamos. Porque Pegamos. Sabe por que nasceu a CBG? Ah. Uma paciente laringectomizada. Que é a nossa Ela presidente. sentiu... E eu sei que aqui tá internacional. Ai, Estamos falando de Florianópolis, né? É. Luiz Alberto Campos. Um abraço dele. Deixa o Ele Luiz. tá aqui falando. Laringectomizado também. Ele fala com voz eletrônica. Ah, é? Abraço, Luiz. Então, a importância da CBG é fortalecer esse ramo que está fraco. É muito fraco. O câncer é uma doença cara Sim. e a cabeça e pescoço é esquecida. Então, a Melissa, quando ela teve o câncer dela, ela sentiu isso na pele, como nós. E ela falou, não. Ela foi acolhida num grupo lá, em Florianópolis, mas ela falou, Você é uma mulher corajosa. O filho, né, vestiu a camisa Eu junto vou com a fazer, mãe. e vou fazer agora uma coisa aqui no meu podcast que eu não faço em nenhum. Ô, Di, depois eu quero o símbolo deles aqui, que agora vai ficar aqui, ó, na tela aqui, ó, toda vez aqui. Vai estar aqui toda sexta-feira, até todo mundo já ficar familiarizado e sabendo o que é. Então, eu vou vender o peixe. Entendeu? Tá? Porque é o que eu falo para ti. Já vou desafiar o seu Tiago, vou desafiar a Fefinha de colocar no podcast de vocês também, tá? Porque informação é válida, informação salva vidas. Sim. Pode passar nosso contato para eles. Pode passar. E a CBG, ela tem 10 anos. Só 10 anos. É um bebê. Tá E o na- que ela já conseguiu. Por que nós abraçamos essa causa? Porque é muito grande. Então, legal, é legal isso da falar, não tá aqui, ó, não tá no script, não tá nada, mas Não tá. agora eu vou falar um negócio para vocês. Quando a gente fala de bancada, que eu vejo muito hoje, deputados falando a respeito, vereadores falando de câncer, de abraço do autismo, de fala assim, uma causa que é um bebê, que ainda está aí, quanto de apoio vocês já tiveram? Porque já recebe. Quantas emendas vocês já receberam de deputados
a respeito desse assunto? A CBG, ela trabalha também com políticas públicas. Sim. E a Melissa, ela se faz muito presente em Brasília. Então, lá no Ministério da Saúde, ela já é conhecida e respeitada. Não, eu não quero. Assim, eu não quero. Não, eu não quero respeito. Não O tem que respeito, ser. ele já tem que vir de cara. Eu quero ajuda. Mas, Eu quero exatamente. que isso. É essa a nossa busca. Então, é essa que é a fala minha sobre os deputados. Me passa aí, ó, me passa para mim a respeito de vocês, que acredito que já tem algum campo já que colhe dinheiro, a pessoa que quer, não tem nada disso, não tem. Nós temos, quem quiser fazer Contribuir. doação, Isso, é. nós temos uma... Ela vai falar. Fala aí. Direto da CBG. A CBG, ela recebe doações. Doação. Isso, Mas é vai que eu tô direto falando. para a CBG, não para o GAL. Sim, O GAL também, nós vamos precisar de algumas ajudas também. sim. Mas a CBG, ela precisa da ajuda de vocês. Porque para fazer um movimento grande, a nível nacional, precisa de verba. E tá difícil. Para você ter ideia, mesmo a gente sendo voluntário, a gente contribui mensalmente para eles. Sim, Mesmo a gente sendo voluntário. Porque eles para precisam. ajudar o Não próximo. é né? forçado. Não, mas sabe por que eu falo para ti? Vamos lá. Quando a gente fala de acolhimento de várias coisas, a gente fala de pessoas que às vezes doem R$1 e mate a fome do pessoal na África. Doe R$1 e ajude as pessoas com câncer. Sim. Mensal. O que é R$1 para você? Temos um link, nós temos um código de barras, depois eu passo tudo direitinho para o Sim, é. Podem cobrar do Marcelo. Sim, sim. Vou passar tudo para o Marcelo. Gente, isso é custeio de dinheiro. Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente vê aqui, ó, que legal. Posso passar o Pix? Pode. Alô, olha o Pix, Olá. gente. Doe a CBG Brasil. Pix 48 99999 3019. De novo. Olha lá que ele vai marcar lá. Pix. Vamos lá, Pix. Faz o Pix, vai. Aqui, ó. Gente, olha que legal. Isso aqui eu falo para você. Isso custa dinheiro. Você é dono de gráfica. Está em aberto para você fazer a sua doação. Nem todos que estão aí são voluntários, viu? Estamos Sim. precisando também do nosso coffee break. Ah, é verdade. Ó, Coffee Break, eu já liguei agora. E agora vai ser ao vivo. O que ele... Deixa eu ver se ele me Aí é para o respondeu. nosso gal, viu, gente? Marcela, é importante também que uma vez por mês nós vamos precisar do coffee break. Vamos lá. Né? Porque a nossa Olá. reunião é mensalmente. O deputado Caio França já mandou aqui, pode alinhar com ela sobre o Fábio. A Cecília é do escritório do secretário de Saúde de Santos, tá? Já mandou. Obrigado, deputado. Deputado Caio França já mandou para mim. Deputado, muito obrigado. Alinhar Sempre a o gente, tá? Deixa eu ver aqui se eu tive mais... O deputado respondeu polêmico, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Obrigada, deputado. É. Uma vez por ano, a CBG Brasil, ela faz um encontro nacional com os voluntários para capacitar, para explicar, E vão para para onde esse atualizar. povo? Nós vamos geralmente para um hotel, geralmente são nas capitais. Esse ano foi em São Paulo. Né? Esse ano foi em São Paulo, 4 dias. Tudo por custa da CBG. Então, vocês... Então, tipo assim, eu já... Eu já fui para Brasília. Tá, eu já me coloco à disposição depois de mandar um mensal. Vou mandar para cá, né? De poder, e vamos ver aí pessoas para poder. Aqui que a gente, e eu sempre falo para vocês não deram nem 10% de um monte de informação Sim. que tem.
Não Então, temos nada ainda. o canal é aberto para eles. Vocês têm o WhatsApp que é de lá do local, já tem ou ainda não? Não, ainda não temos, mas vamos criar. Vai ser criado para você tirar dúvidas e tudo. Tá com dúvida, não sei o quê, polêmicos, Olha, podcast. tem os contatos da CBG. Mas tem aqui, ó, em Facebook, a CBG Brasil. Isso. Facebook. Instagram, também. a CBG Brasil da Instagram. No Instagram também. Curte lá, E tem compartilha, o nosso gente. WhatsApp aí, qualquer pergunta pode fazer. pra gente. Pode nos Qualquer chamar coisa também. pode nos procurar no nosso WhatsApp. Isso. Vamos lá. O endereço lá de Santos, que vai ser... Gente, depois da inauguração, as portas estão abertas... Não, abertas não, escancaradas Sim. desse local. Temos psicólogos, temos advogados, vamos ter enfermeiro. Já tem mais aí, que com certeza vai ter o Danilo, Fonoaudiólogo, que é muito importante. fonoaudiólogo, Vamos gente. precisar de fonos. Estamos abrindo. E voluntários também? Sim. Venham, Precisamos de voluntários. pacientes, voluntários, venham. Estamos aqui. Nós precisamos de voluntários. Ó, Pessoal da saúde, vamos- médico, cabeça e pescoço, Fonoaudiólogo. fonoaudiólogo, Fisioterapeuta. fisioterapeuta, Fisioterapeutas. psicólogos. Psicólogos Nós também. precisamos de pacientes oncológicos. Venham com a Principalmente, gente. né? A gente quer Você ajudar tem vocês. você tem um local lá, Mas você perguntou o local, né? é o local, que é o endereço. O local é Universidade Metropolitana Unidas, que é Unip. Unip. O endereço. É na rua Rangel Pestana, sem número. É Que lá é 147. enorme, Ah, né? tá, da Rangel Pestana é enorme. Sim. Pega a quadra inteira, inteira. quadra inteira, Isso. né? E além disso tudo, funcionamento, É. ou depois, isso. O nosso atendimento será às segundas-feiras, das 10 às 12. Só que é às Às 12? Das 10 às 12. às 12 horas. Isso. Só que não é toda segunda, é somente uma segunda por Uma vez mês, por mês. as Ah. segundas-feiras do Isso. mês. Então, a segunda semana da segunda do mês, o atendimento é das 10 às 12 horas. Que é um grupo de acolhimento, né? Tá? E Nós vamos detectar as necessidades com a parte Isso, porque psicológica, precisa depois- de documentação, tá, gente? Perfeito, você assinará uma ficha. Isso, porque É tudo e não é bagunça, não é bagunça. Tudo muito É organizado. organizado, porque vai ter uma triagem. Nessa triagem vai dizer quando que a psicóloga vai ter atendimento. Eu não sei ainda com a Cris se vai ter atendimento online, para às vezes não é do local, para poder a pessoa não chegar, não poder ir até lá. estamos. Tá tudo uma adaptação. Exatamente. Essa reunião será a primeira. Então, nós vamos sentir, vamos passar para Florianópolis. O que está acontecendo? Porque aqui na Baixada nós não tivemos esse trabalho ainda. Então, Samuel, o senhor também que é psicólogo, vê se o senhor dá para doar uma vez da semana sua, para poder, como ele é cadeirante, ele pode fazer online. Ótimo, Ótimo. perfeito. Então, o senhor já está intimado pelo polêmico para dar um dia da semana o senhor como psicólogo. Eu só queria Perfeito. frisar mais uma vez, Marcelo, É. que nós, da CBG, Associação Brasileira de Câncer, Cabeça e Pescoço, Brasil, a gente não dá tratamento. Não é tratamento, vocês estão Isso. dando apoio. Orientação. Acolhimento e Acolhimento, orientação. que é um apoio, né? Isso, dá uma orientação jurídica, explicamos, mas não encaminhamos pacientes, nem fazemos tratamento, Então, entendeu? mas é o que eu falo para você, Perfeito. é o primeiro passo. Sim. Porque eu acredito que olhares de outras pessoas, e já vou deixando bem claro, o crescimento vai ser tão grande que eu acredito que amanhã vai ter deputados. Por favor, se os senhores sejam padrinhos para eles serem
seus afilhados. Sim. E aí a casa é grande, então você tem que pensar o que o senhor quer galgar, tá? Então, tipo assim, não ficam alguns deputados falando, porque eu apoio o câncer de mama, porque eu trouxe a carreta para tal local. Eu quero saber a continuação das coisas. Entendeu? É isso que precisa. Não adianta falar que o filho é bonito e aí você só paga a pensão quando você quer. Tá? Não é aos 18 anos. Esse daqui é filho, é 365 dias e ele não tem idade para terminar. É uma outra, não é até os 18 anos. Então, adote o filho, mas é para a vida inteira. Exatamente. Né? É isso que a gente precisa. É uma causa permanente, não é uma causa temporária. Então, vamos começar a ter esse pensamento. Porque o amanhã, não, nem falo mais o amanhã, os minutos da frente pertencem a Deus. Tá? E a gente nunca pode saber se não vai acontecer com os nossos mais próximos. E você teve a oportunidade de poder ajudar e não ajudou. Posso responder uma pergunta da Lúcia Rocha? Pode, é minha irmã, ela é passada. Ela está perguntando, mas ela fez uma pergunta legal aqui, viu? Pode fazer a pergunta, você. Cadê dela aqui? Aqui, ó. Pergunta, Fábio. O local não infecciona ou dói por conta dessa prótese? Sim, você infecciona e dói. Às vezes, o tecido onde é colocada essa prótese é um tecido irradiado. Eu já tomei irradiação nesse local. Então, é um tecido enfraquecido. Ele fica fraco, fica flácido. E agora é trocada essa prótese a cada 6 meses. Então, chega uma hora que esse tecido não aguenta, não suporta mais. E aí eu tenho que ficar 4, 5, 6 meses sem a prótese. Entendi. E ela infecciona, assim. E se eu não limpar constantemente, para você ter uma ideia, eu tenho uma escovinha para limpar lá dentro. Eu tenho esse paninho umedecido. É trabalhoso. Boa pergunta, Lúcia, gostei. Dá trabalho, viu? Então, completando a do Fábio, né? Dói, infecciona, mas isso também depende muito da limpeza, da higiene. Mas você vive normalmente, um exemplo, como agora aqui, nós estamos falando bastante. Não estou sentindo dor nenhuma, nem o Fábio, porque nós estamos com o tecido bom, nós cuidamos, então tudo é um processo. Tem um processo infeccioso, é igual uma garganta. E a prótese, é óbvio, tem hora que ela começa, a manutenção dela gasta, ela vai gastando. Aí você vai começar a sentir uma dorzinha. O que você vai fazer? Procurar o médico, trocar a prótese. Então, você vive normalmente. Eu quero deixar isso bem. A qualidade de vida da gente é normal. Então, eu não fico no quarto chorando, nem o Fábio. Nem a Cristiane. É vida normal, viu, gente? Normal. Vamos trabalhar, gente. Gente, para terminar, esse aqui é o da Cris, que eu já vou fazer. Quais as estratégias do enfrentamento eficaz para o paciente e a família? A estratégia que estou... Tá bom, eliminou? Eliminei isso daqui. A estratégia que você faz com a família a respeito, porque diagnóstico, acompanhamento, foi acompanhando, foi colocando, mas tem um acompanhamento da família sobre o assunto de lidar com as outras pessoas. Porque não é só com o paciente, mas sim com o familiar de como tratar, para não ficar com aquele bebê Johnson. Exatamente. De passar a mãozinha na cabeça, toma cuidadinho, olha, não sei o que, não. Como que é para tratar? Foi o que você falou, né, Marcelo? A maioria das pessoas, o que eles vão fazer? Quer te colocar numa redoma mesmo, né?
E daí te tratar igual bebê, seja para alimentar, seja para cuidar. É natural do ser humano fazer isso, né? Só que ele também tem que entender que dá para fazer de forma diferente esse cuidar. Por isso a importância do também familiar fazer a psicoterapia. Ele vai entender que ele vai poder ajudar sem colocar nessa redoma, né? E ele também tem que se permitir sofrer, porque é uma dor, né? Tanto para o familiar quanto para o paciente. Se o familiar não se permitir sofrer, ele não vai conseguir ajudar o próximo. Então, o próximo, o parente, o filho, a mãe, o pai. Então, essa é a importância também da terapia com o familiar, né? E eu insisto que, assim, tem que ter uma equipe multidisciplinar mesmo, não só o psicólogo. Então, é o psicólogo, a espiritualidade é muito importante nesse momento também, né? Os exercícios físicos, a fono, então, a família no geral. Então, essa equipe multidisciplinar que é importante aí na estratégia, né? Que eu tinha mencionado aí também. Importantíssimo, seu Fábio. Mercado de trabalho para as pessoas que têm, acabou minha vida. Agora não tenho mais campo, agora estou largado, não sei mais o que fazer. O que fazer? Boa pergunta, Marcelo. Eu vou exemplificar a minha vida, a vida da Ângela e a vida da Cristiane. Eu, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico, eu fiquei laringectomizado, que eu perdi a voz, que eu fiquei com um buraco no pescoço. Eu achei que eu estaria aposentado, minha vida ia acabar, e enfim. Mas eu pus na minha cabeça que eu queria continuar trabalhando. Já falei aqui no início que eu sou dentista, eu trabalhava no antigo CREI, eu operava lá os pacientes, eu subia para o centro cirúrgico. Então, o que aconteceu foi, eu parei de atender no centro cirúrgico, mas continuei trabalhando na sala de emergência. Por quê? Porque para mim falar com o paciente, eu tenho que apertar aqui. Quando o paciente está anestesiado, para mim é fácil, porque eu não preciso falar. Mas quando ele estava acordado, eu precisava conversar com ele. Então, eu estou laringectomizado há 14 anos. Eu trabalhei esse tempo todo. Eu parei de trabalhar agora. Só para de falar. Por exemplo, eu era professor. Parei de ser professor. Existe alguma limitação. Mas eu costumo falar que a vida não acabou. Ela apenas se transformou. E depende de você levar uma vida plena. Completando um pouquinho, há casos que, infelizmente, não depende da qualidade do esvaziamento, porque tem pessoas laringectomizadas que também chega a tirar um pedacinho até de pulmão, de esôfago. Então, esse fica mais comprometido. Então, a opção do médico é, de fato, aposentar por invalidez mesmo completa, que é normal. Bom, e aí a gente tem que entender o seguinte, se você estiver trabalhando e você adquiriu esse câncer no seu trabalho que você está ativo, primeiro você pede o CAT, que é a primeira coisa, tá? Que é dentro do trabalho, você não sabe como é que foi, quais são os meios, é elaborado, entendeu? Porque se você aposentar, você vai aposentar com 100%, não com invalidez. Então, a gente já passa isso daí automaticamente direto ao advogado, vai ter vários advogados que vão falar isso para você, tá? Eu quero continuar trabalhando, mas eu adquiri isso, beleza. Eles chamam, acho que de vale coxinha, alguma coisa, que é uma coisa permanente que você vai receber até o dia que tu aposentar. Também tem isso, tá, gente? Sim. Tem mais um ganho. Você ganha o teu, mas o SUS te proporciona uma outra coisa. Caramba, Marcelo, como é que você sabe disso? Conversando com o advogado, né?
E aí a gente dá... Já vista que eu sou o INSS, na época me aposentou por invalidez. Então, e aí o que acontece? Nem poderia em si, se você ainda estava trabalhando ainda, executando seu trabalho e colocando, eu sei, 5 minutos, tá? Mas assim, você ainda executava, isso daí foi uma falha. Mas não foi falha, porque eu perguntei na época. Eu fui aposentado como professor. Então, mas o que acontece? Quando você... gente, é uma outra causa. Não faça cálculo pelo INSS no INSS. Não faça direcionado essas coisas direto para o INSS. Procure um advogado, que é ele que vai tomar o caminho para o seu. O INSS ele vai dar o mínimo para você dentro dessas coisas. Ele nunca vai querer te dar o que é teu mesmo. Por que estou falando isso? Porque eu estou vendo palestra de advogados da OAB, fala disso, e isso é importante também, tá? Vou até um dia que puder também, eu vou conversar com a presidente da OAB, que era a esposa do Clima, mas eu tenho outros advogados, amigos meus, também de palestra até no local onde é de vocês lá, e para estar auxiliando as pessoas para estar aí. Advogado a gente tem bastante, e vários amigos para isso, para poder estar falando para as pessoas. Alguém entendeu? me perguntou sobre usar bicarbonato, posso responder? O programa é para vocês, né? Tem que falar. Eu perdi aqui o nome da pessoa que me perguntou sobre o uso do bicarbonato. O bicarbonato é muito bom quando você tem alguma lesão de boca, quando você tem alguma mucosite, ele é anti-inflamatório e ele cura essa lesão. Mas não é para ser usado constantemente, porque o esmalte vai ficar poroso. O bicarbonato vai remover o esmalte. Ele vai remover o esmalte. Então os dentes vão ficar fracos. Agora, eu recomendo fazer um bochecho de bicarbonato por dia. No final, antes de dormir, faz um bochecho de bicarbonato. E não vai com a quantidade não, porque você não vai estragar. Você não vai esfregar. Você vai pôr na boca, bochechar, né? Engolir. Vou engolir o bicarbonato? Vai. Porque ele vai limpar toda hora a faringe. Ele limpa toda hora a faringe. E quanto a dose para isso daí? Uma colherzinha. De café? De chá, essas colherzinhas. Não, chá não, chá é grande, hein? Café, porque senão o cara vai pegar uma de chá e vai enviar. O bicarbonato, gente, ele é abrasivo. Você não pode escovar teu dente com bicarbonato, porque você vai remover todo o esmalte do dente e teu dente vai ficar enfraquecido. Mas pode fazer bochecho e engolir. Legal. Gente, uma pena. Passa rápido. Acabou o programa assim, mas assim.